E se eu te dissesse que o passaporte europeu dos seus sonhos pode, legalmente, confiscar parte da sua herança? Ou que aquele visto que parece te dar liberdade pode te obrigar a pagar impostos sobre a venda da sua casa no Brasil, mesmo com você morando em outro país? Eu sou Adriano Carlos e há mais de 20 anos eu vivo e respiro mudança internacional. Eu já vi de tudo, gente que ganhou o mundo com outro passaporte e gente que se enfiou numa encrenca gigantesca porque não leu as letras miúdas desse contrato. Hoje eu vou te mostrar o lado sombrio da tão sonhada liberdade global. 5 armadilhas escondidas em cidadanias, vistos e residências permanentes que ninguém te conta abertamente por aí. Mas também o que você precisa saber para não cair nelas. E no final eu vou te contar qual que é a armadilha que eu mais vejo brasileiro caindo sem perceber. Se você quer morar fora como adulto, com liberdade e sem fantasia, esse vídeo é pra você. Bora começar pela mais inusitada, a armadilha da herança. Quando a gente fala em cidadania italiana, portuguesa, francesa, alemã, quase todo mundo pensa em coisa boa. Morar na Europa, estudar, trabalhar, viajar sem visto. Mas ninguém pensa nisso aqui, ó. Em muitos países europeus, você não manda 100% no que acontece com seu patrimônio quando você bater as botas. Por quê? Porque existe algo chamado herdeiro necessário, ou herança legítima, inspirada no velho Código Napoleônico. Nossa, falei um monte de coisa aqui, né? Mas na prática, o que isso significa? Significa que, por lei, uma parte da sua herança é obrigada a ir para os filhos. Ponto. Mesmo que você queira deixar uma parte maior ali para sua esposa ou para seu marido, mesmo que você queira ajudar um filho mais do que outro, mesmo que você queira doar parte para alguém que é de fora da sua família. Isso acontece mais do que você imagina. Agora imagina os seus filhos brigando por uma casa que você queria deixar para sua esposa só porque o passaporte italiano diz que tem que ser assim. E o pior de tudo, se você é, por exemplo, ítalo-brasileiro, luso-brasileiro ou tem um patrimônio nos dois países, dá para acontecer isso aqui, ó. O Brasil cobrando imposto de herança e o país europeu cobrando imposto de herança também. 2 fiscos, mas o mesmo patrimônio. Cara, matemática é simples, né? Menos dinheiro na mão da sua família. E isso não é problema só de milionário não, tá? Não. Isso pega qualquer pessoa que tenha casa, dinheiro aplicado, empresa ou bens nos 2 países. Então, ó, anota aí a primeira letra miúda aí desse contrato. Herança. Quem manda no seu patrimônio? Se você tem ou quer ter cidadania europeia, precisa entender como a lei desse país mexe com a sua herança. Porque senão, quem decide o futuro do seu dinheiro não é você, é o Código Civil. Bom, mas a boa notícia é que mesmo morando em algum desses países da Europa, você pode fazer um testamento dizendo o seguinte: eu quero que a lei brasileira, ou outra que você tenha aí, regule a minha sucessão. Isso evita surpresas desagradáveis aí, brigas judiciais internacionais. Mas ó, tem que estar por escrito. E a próxima armadilha ainda tem a ver com o seu bolso. Agora a gente vai pro dinheiro vivo, imposto. Lembra do Eduardo Saverin? Um dos fundadores do Facebook, brasileiro, bilionário, foi até personagem de filme de Hollywood. Você tá lembrado daquela época lá, o The Network? Pois, ele renunciou à cidadania americana. Sabe por quê? Para economizar milhões. Como? Porque os Estados Unidos, eles têm um modelo de tributação que é assim, ó. Se você é cidadão americano, eles podem te cobrar imposto sobre tudo. Tudo que você ganha no mundo inteiro, não importa onde você mora. Você mora em Singapura? Eles querem saber. Você investe no Brasil? Eles querem saber. Você abriu uma empresa na Europa? Eles querem saber. Cidadania igual obrigação fiscal pro resto da vida. Sem papo. Mas você deve estar pensando agora assim: ah, Adriano, mas isso daí é coisa de bilionário. Então, deixa eu te contar a história do Boris Johnson. Sim, ele mesmo. O famoso ex-primeiro-ministro britânico, que nunca viu um pente na vida. Não tá lembrado quem que é? Esse daqui, ó. Um fato curioso, ele nasceu nos Estados Unidos, mas morou a vida inteira na Inglaterra. Ele nem se lembrava que era americano até o dia que decidiu vender a casa dele lá em Londres. E o tio Sam bateu na porta cobrando imposto sobre o lucro. Ele teve que pagar centenas de milhares de dólares para um país onde ele nem morava. O cara era primeiro-ministro da Inglaterra, cara. Aliás, do Reino Unido. E por quê? Porque a cidadania americana é um contrato vitalício. Ele ficou furioso, né? Com razão. Disse que não ia pagar, mas no final não teve jeito. Pagou. E logo depois renunciou à cidadania americana para estancar a sangria, né? Eu entendo, né? Então, ó, presta atenção. Se até um primeiro-ministro não escapa, você acha mesmo que você vai escapar? Então, anota aí, ó. Letra miúda número 2. Imposto.
quando o passaporte vem com um leão embutido? Um outro passaporte não é só para entrar sem visto nos países. Pode vir junto uma segunda receita federal na sua vida. Se o seu sonho é o passaporte americano, saiba que o preço é a declaração anual para sempre, mesmo morando fora. A proteção? Planejamento fiscal pré-imigratório. Se você tem muito patrimônio, talvez é até melhor reconsiderar, tá? Porque a cidadania americana talvez não seja a melhor bandeira para você. Agora fala a verdade, aqui nos comentários, você sabia que a sua cidadania europeia pode mandar na sua herança? Ou que virar cidadão americano pode ser uma baita de uma enrascada? A gente já viu como os governos eles pegam a sua herança e o seu dinheiro. Agora, vamos para a parte mais assustadora, quando o passaporte ele tranca o seu corpo dentro do país. Foi o que aconteceu com milionários e jogadores de futebol recentemente. Que a cidadania te dá direito de entrar, morar, trabalhar, isso você já sabe, né? Agora o que quase ninguém te conta é, em alguns casos, ela também te dá obrigações que você nem imagina. Exemplo simples aqui, serviço militar. Países como Singapura, Coreia do Sul e Israel, eles têm serviço militar obrigatório rigoroso. Se você obtém a cidadania ou passa ela para os seus filhos, você pode estar alistando ele num exército do outro lado do mundo sem nem saber. Ah, e detalhe, tem outra coisa aqui, tá? Tem país que em caso de guerra ou emergência pode convocar cidadãos e reservistas mesmo que eles morem fora há anos. Olha o que aconteceu na Ucrânia. Alguns jogadores de futebol que se naturalizaram ucranianos para facilitar a escalação no time, você sabe como que é, né? Copa do Mundo tá chegando, você sabe como é que é. Eles foram impedidos de sair do país quando a lei marcial entrou em vigor. Passaporte é status na paz, mas pode ser uma tornozeleira eletrônica em época de conflitos. Então, anota aqui também, letra miúda número 3, liberdade física. Quando você pode ser chamado. Antes de aplicar para a cidadania ou passar ela para os seus filhos, você leu as regras sobre o serviço militar obrigatório? Se sim, vá além, tá? E verifica também quais são as regras de dispensa militar. No meu caso mesmo, não precisei ir muito longe. Eu passei a cidadania brasileira para os meus filhos. Por causa disso, eles têm obrigações legais com o Brasil, mesmo morando aqui no Canadá, né? Incluindo a questão do alistamento militar. Mas só para você ficar mais tranquilo, os brasileiros residentes no exterior, quando eles se alistam no consulado, geralmente eles são dispensados do serviço militar obrigatório, tá? Então, até que tá de boa nesse caso. Agora talvez você esteja pensando também, mas eu só quero a residência permanente, não a cidadania, então eu tô a salvo. Errado! Porque a residência tem uma pegadinha que pode destruir o seu plano de vida. Residência permanente. Esse nome engana. Porque quando você ouve isso, parece que é para sempre, não. Mas na prática, muitos países eles funcionam no esquema do use it or lose it. Em português, claro, é use ou perca. Se você ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos fora, dependendo do país, você perde. O seu tão sonhado green card, que demorou uns 5 anos lá para você conseguir, pode virar abóbora, do dia pra noite. E aí todo aquele esforço, dinheiro, jogado no lixo. Eu vou te falar uma verdade difícil de engolir, tá? Quando você tem a residência permanente, você não é livre. Você é um residente sob vigilância do calendário. A residência permanente é uma permissão e tem validade. Ela pode ser renovada? Pode, mas com condições. Aqui no Canadá, por exemplo, tá? Você precisa morar 2 anos a cada 5 anos aqui para poder renovar o documento. Nos Emirados Árabes, se você ficar 6 meses fora direto, o seu visto é cancelado. Isso é muito comum com quem acaba querendo colecionar residências. Vai tirando no país A, no país B, tirando no país C e não lê a linha que diz ali, mínimo de presença por ano. Então, bora lá. Letra miúda número 4. A armadilha da residência permanente. Use ou perca danada. Antes de pedir residência permanente só para ter, responde a seguinte pergunta: eu realmente vou conseguir cumprir o mínimo de dias que esse país exige? Se a sua resposta honesta for não, talvez você só esteja comprando aí uma dor de cabeça futura. E para você que já conquistou o seu tão querido PR ou Green Card, antes de você voltar para o Brasil, para você resolver as suas pendengas, entenda muito bem as regras dele. É muito importante também manter um diário de viagens rigoroso, sabe? Anotar ali, contando os dias, toda vez que você saiu, anota. E se você precisar ficar fora por mais tempo, porque, imprevistos acontecem, né? No caso do seu Green Card, então, você vai fazer o seguinte, você vai pedir uma autorização de reentrada, chama Re-Entry Permit, antes de você sair. Já se for o visto de residência de outro país, então conversa com um consultor de imigração regulamentado ou um advogado para entender certinho como agir no seu caso e se blindar. A mensagem principal aqui é, não brinca com o calendário da imigração, ok? Mas e quando o que você menos quer é justamente virar residente? Como assim, Adriano? Por que alguém não gostaria de ser residente? Bom, aqui vem a armadilha mais traiçoeira de todas, que pega muitos nômades digitais
estudantes internacionais, aquele lá foi fazer um MBA fora, né? E até mesmo trabalhadores expatriados de surpresa, né? Ah, a empresa me mandou para trabalhar lá fora. O maior erro é achar que por não ter endereço fixo no país que você tá, sabe aquela ideia assim, eu só tô de passagem, né? Eu só tô estudando, só tô trabalhando, só tô visitando. Pensar que você não deve nada a ninguém. A verdade é que você pode acabar devendo para 2 ou 3 países ao mesmo tempo. Existe um conceito chamado residência fiscal acidental. E tem acidente no nome, né? Não é por acaso, porque ela vai colocar a sua grana na UTI se você não tomar cuidado aqui, entendeu? Ó, a regra mais comum de todas é a dos 183 dias. Em português claro, isso significa o quê? De forma assim muito simplificada. Ficou mais de 6 meses num país? Parabéns! Você acaba de ganhar 2 residências fiscais e 2 leões querendo morder a sua renda, achando que o dinheiro é deles. Isso pode significar o quê? Dupla tributação, burocracia enorme para provar de onde é que você realmente reside aqui, contas bloqueadas, cartas de cobrança que chegam para você quando você menos espera e o mais perigoso de tudo, muita gente cai nisso sem nem perceber, vai indo, e descobre só quando o problema já estourou. Então anota essa daqui, ó, letra miúda número 5, residência fiscal acidental. Parabéns! Você ganhou 2 leões de estimação. Guarda isso porque isso é sério. Presta atenção. Liberdade geográfica sem estratégia fiscal não é liberdade. É uma bomba relógio. Primeiro, antes de mais nada, faz uma declaração de saída definitiva do Brasil se você for morar fora por mais de 1 ano fiscal. Esse é o seu divórcio com o leão brasileiro. Sem isso, você tá num limbo perigoso pra caramba, cara, podendo dever para mais de 2 governos aí ao mesmo tempo. Aliás, esse é um tema bem mais avançado e bem mais complicado do que eu acabei de falar. Se for um assunto que te interessa, escreve aqui embaixo que se tiver bastante gente pedindo aqui, eu faço um vídeo exclusivo sobre isso, beleza? Segundo, se você decidir se tornar um nômade digital, nunca fique mais de 180 dias num país, só a menos que você queira pagar imposto lá. Ou também, às vezes, se tiver dentro da sua estratégia fiscal, aí é outra história. Terceiro, você percebeu que ter só um plano B pode ser uma armadilha? A solução não é simplesmente esquecer da ideia de ter uma dupla cidadania, muito pelo contrário, é uma residência permanente. É ter os passaportes e residências certas combinados de forma que um anule o defeito do outro, sacou? O que eu acabei de fazer é o resumo do que a gente chama de teoria das bandeiras. Basicamente é montar uma estratégia onde você vive onde é bom, ganha onde paga pouco e guarda onde é seguro. Ainda vai ter vídeo aqui no canal destrinchando isso pra você também. Fica de olho. Bora recapitular rapidinho aqui. Cidadania que mexe na sua herança, passaporte que traz leão extra pra sua vida, obrigações de serviço militar, residência permanente que expira se você não usar e o combo final, residência fiscal acidental. Entendeu por que eu digo que aqui na Nova Colmeia é onde você encontra o conhecimento para você viver a sua liberdade? Ó, se esse tipo de verdade, muitas vezes desconfortável aqui que eu falo, sobre morar fora, se isso faz sentido para você, então se inscreve aqui, que tem muito mais. Muito mais. Ok, mas então eu contei isso tudo aqui só pra te assustar? Não, pô, pra te preparar. O mundo é um lugar de oportunidades incríveis, mas não aceita amadores. Você precisa desenhar a sua vida internacional como um quebra-cabeça, onde as peças elas se encaixam, a cidadania certa, com a residência fiscal certa e protegendo o seu patrimônio da maneira certa, bonitinho, sacou? Ter opções é a maior riqueza, mas ter opções sem estratégia é caos. Bom, no vídeo anterior eu te mostrei como construir um seguro de liberdade global. Hoje eu te mostrei o lado sombrio dessa estratégia. E agora que você finalmente tirou a sua venda dos olhos e entendeu os riscos, você precisa aprender como que os milionários eles usam essas regras a favor deles e não contra. Olha, eu pesquisei pra caramba e depois de muita pesquisa, além de descobrir esse segredo, eu criei um passo a passo para você também poder replicar isso na sua vida. E eu explico tudinho aonde? Nesse vídeo aqui. O que os milionários sabem que você não sabe? Ah, eu já vou te contar um dos segredos que eu conto aqui, tá? Não precisa ser milionário para fazer isso. Bom, o resto tá no vídeo, né? Lembrando do site da Nova Colmeia, onde você encontra ainda muito mais detalhes sobre como a gente pode te ajudar com esse seu processo, seu planejamento global. O link tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. E não dá mole, vai lá, clica no vídeo. Te vejo lá, hein? Fui!